As pessoas pedem, então a gente vem e faz. Todo mundo falando, gravem sobre o Thor. Então vamos gravar sobre o Thor, né, Alexandre? Sim. Here we go! Biggest muscle in the body. I've got lots of muscles, so technically more brains. Mas cabe dizer antes de começar a falar sobre Thor que este programa é um oferecimento Evolu Kitchen. Primeira vez que você canta o slogan, Ale. É o oferecimento Evolu Kitchen, que é a loja que providencia os móveis aqui do Pipoca e Nanquim. Quer ter estantes como esta, que são aquelas resistentes? A gente garante, galera. Vocês estão vendo isso aqui? Funciona. O link disso vai estar na descrição, beleza? Bora pro vídeo. No team, only Hulk. What's the matter with you? You're embarrassing me. I told them we were friends. Oh, this is gonna be fun. Ó, não vai ser um tudo sobre Thor, a gente vai se concentrar nas sagas do Ragnarok, mas rapidinho, pra você que nunca conheceu Thor e quer começar a ler Thor, você tem que saber que ele foi criado em 62 pelo Jack Kirby e Stan Lee. O Stan Lee fazia só os argumentos, porque ele estava muito ocupado com um monte de revista que ele tinha, então ele passou os diálogos pro Larry Lieber, que é o irmão dele. Isso, o irmão dele, que ajudou em várias séries, inclusive, né? E ela entrou na revista, Thor, né, o personagem, entrou na revista Journey into Mystery, número 83. A Journey into Mystery já era uma revista de monstros que vinha desde a época que a Marvel nem chamava Marvel ainda, e entrou ali a série do Thor dividindo espaço com outras. Depois que o Thor entrou, a revista começou a ficar melhor e vender mais. Logo, todas as outras sériezinhas acabaram saindo fora, e quando não tinha história do Thor, tinha as histórias dos contos de Asgard, que foi quando o Stan Lee e o Jack Kirby começaram a moldar toda a mitologia nórdica da Marvel. E isso foi compilado aqui pela edição da Salvat Clássicos, a número 2, e vale muito a pena você correr atrás. Foi fazendo as histórias curtinhas de contos de Asgard que o Stan Lee começou a ficar mais apaixonado pelo mundo do Thor. Aí na edição 101, ele decidiu chutar o irmão dele e ficar somente ele fazendo tudo, argumentos, diálogo, tudinho, junto com o Jack Kirby. Nessa edição aqui da Panini, da Biblioteca Histórica Marvel, você encontra da 83 até a 100. Então a 101, que é quando entra o Stan Lee de vez, você não vai encontrar nessa compilado. O Thor, ele começa, o Bruno, de uma forma bem vacilante. Isso. Você não sabe direito pra onde que a série vai. Tanto que a primeira história ele luta contra alienígenas. É uma coisa meio fora do âmbito mitológico. Mesmo quando o Thor aparece, os outros deuses vão aparecendo aos pouquinhos. A personalidade do Thor estava longe de ser o Thor que a gente chegou a conhecer e amar mais pra frente. E como você muito bem frisou, foi basicamente desenvolvendo os contos de Asgard que eles chegaram no formato final do Thor. E foi quando o Stan Lee ficou com mais tesão de fazer o personagem. Porque no começo, cara, eles só tinham criado super-heróis, né? E aí naquela esteira de várias criações, eles tinham que criar mais um. E eles já tinham um muito poderoso, que era o Hulk. Aí eles falaram, o Stan Lee pensou outro cara forte? Exato, como é que eu vou criar um cara mais forte que o cara mais forte do mundo? Aí falou, vou criar um deus. E ele e o Jack Kirby já eram apaixonados por mitologia nórdica. Tanto que, pouca gente sabe disso, mas nos anos 50 eles já tinham flertado, meados dos anos 50, eles já tinham flertado com outra versão do Thor. Já tinha aparecido lá atrás nas revistas de antologia da Marvel. Isso. Mas, como todos os personagens daquela época, não foi pra frente, foi coisa de uma história só. E eles recuperaram aquela criação de outrora. Só que como era por um mundo de super-heróis, eles, apesar de ser um deus, eles tratavam mais ou menos como um super-herói ainda, né, Ale? Então era por isso que era meio vacilante o texto, eles não tinham muita noção. O Stan Lee queria uma fala mais rebuscada, mais lírica pro Thor, porque ele era um deus nórdico, afinal. Só que ele tinha medo de que isso, sabe... Afastasse os leitores. Isso, afetasse as vendas, porque como é que era o nome do dono da Marvel? Martin Goodman. Martin Goodman falava, não, isso não vai funcionar, E aí o Stan Lee foi testando, aí chegaram no formato, Thor estourou, e até hoje um dos alicerces da Marvel Comics, né? Depois que o Stan Lee assumiu a revista, lá na edição Journey into Mystery, posteriormente passou a se chamar Thor. Né, a revista mudou de nome para Thor. Aí lá na edição 153 do Journey into Mystery /Thor, começou a primeira saga do Ragnarok. Ele é basicamente o apocalipse, o crepúsculo dos deuses nórdicos. Eu ia falar apocalipse, mas a tradução mesmo é crepúsculo dos deuses. É o fim de tudo dentro da mitologia nórdica. Então o Stan Lee adaptou, pegou o termo e usou
para criar o Ragnarok da Marvel. O primeiro Ragnarok não tem muito a ver com a mitologia, né? Na verdade, pouca coisa disso tem a ver com a mitologia propriamente dita, claro. per se, né? Mas o novo Ragnarok, que nós vamos falar daqui a pouco, tem um pouquinho mais, eles já buscam mais referências, né? No da mitologia em si. E nesse Ragnarok, nessa primeira situação, o Jack Kirby e o Stan Lee, eles resgatam um vilão que eles tinham incluído em edições anteriores, que era o Mangog. Esse vilão tentou invadir Asgard, junto com a raça dele, uma raça alienígena, e Odin, para defender Asgard, acabou com toda a raça deles. Esse cara aí, olha o desenho dele, como é fera, né, Alexandre? Muito bom. É muito criativo, cara. O Jack Kirby tinha uma mente que era bizarra demais. Era legal porque não tinha nada a ver com os deuses nórdicos, é totalmente diferente. O que faz dele realmente um alienígena, né, cara? Muito legal. E ele eliminou essa raça, só que sobrou uma pessoa, sobrou um sobrevivente, que foi o Mangog. E o Mangog, ele tem dentro de si o poder de bilhões do planeta dele. O planeta foi destruído e a força vital de todo mundo que acabou sendo destruído por Odin foi parar no corpo do Mangog. Essa versão do Loki que louca. Quando ele assume o trono do pai dele, né? O Loki, desde o comecinho, já tá tentando pegar Asgard e sentando no trono do pai dele. Vale frisar que nessa época, Bruno, o Jack Kirby, ele já tava na fase que ele não tava desenhando tanto pra Marvel, já tinha alguns dos títulos, ele já tinha largado mão. Podia então, se concentrar mais, né? Podia se concentrar mais, então a arte dele aqui tá muito, muito boa. E aí o negócio do Mangog, né? Ele fica com esse poder incrível, só que o Odin aprisiona ele numa pedra. E aí a história começa quando a gente vê uma batalha contra a feiticeira Karnilla. E no meio dessa batalha toda entra um dos trolls mais poderosos de Asgard, é o Ulik. E o Ulik começa a atacar a Karnilla. E aí a Karnilla tá de posse da Sif e tal, eles fazem uma troca. Ó, você liberta a Sif e a gente te derrota o Ulik. Eles tacam o Ulik no abismo, e o Ulik, na queda desse abismo, que é um abismo sem fim, no qual ele vai cair eternamente, ele consegue se agarrar na beirada do precipício, e ele se agarra no lugar onde justamente está preso o Mangog. E ele solta o Mangog, ele lembra e fala, porra, é aí que tá o alienígena que o Odin aprisionou. Se ele tem a intenção de destruir Asgard igual a mim, nós vamos ser aliados e juntos vamos destruir tudo. E ele liberta o Mangog. Obviamente o Mangog deixa ele de lado, já dá um chute na bunda do Ulik logo de cara e começa a arregaçar Asgard. E com o Mangog se aproximando de Asgard, começam várias tempestades e tal, cria-se a ideia do prenúncio do Ragnarok. E o próprio Mangog fala, eu vou desencadear o Ragnarok. Ele quer pegar a espada do Odin. Odin nessa fase da história ele tá desaparecido, tá meio morto. E ele quer pegar a espada do Odin e desencadear o Ragnarok. Alexandre, as tretas, cara, do Thor com o Mangog. Você já leu isso aqui? Você deve ter lido há muito tempo atrás, né, Lê? Eu marquei uma página. Olha essa página, galera. O Mangog tá vindo com tudo, com muita força, com a força de bilhões. Aí um cara fala assim, se tal é o inimigo que encaramos, então o Ragnarok está sobre nós. Aí o Thor fala assim, camaradas, coragem, Thor vos diz não! E muito gritando assim, ó. Não somos guerreiros natos, não somos todos asgardianos, não somos todos filhos dos deuses. Não é nosso o pálido tom da redição. Enquanto lutarmos, viveremos. E se ousarmos, venceremos. Caralho, cara, o discurso dele, velho. O Stan Lee era muito fera em escolher as palavras do Thor, velho. E esse foi, então, o primeiro Ragnarok que surgiu nos quadrinhos, tá? Nada disso vai ser usado no cinema, provavelmente. E o que também não tem nada a ver com o Ragnarok clássico, né? O Ragnarok mitológico. Porque até onde eu sei, o Ragnarok mitológico vai ser a serpente, que eu esqueci o nome dela agora, que vai devorar o mundo, não é isso? É a serpente. E o Ragnarok tem que ser ocasionado pela morte do deus Balder. Exatamente. Ele é ocasionado por duas coisas. Pela libertação do Fenris, o lobo filho de Loki, e pela morte do deus Balder. E o Balder é um personagem importantíssimo no mundo do Thor. Ele, inclusive, o Ragnarok se repete várias vezes ao longo da história do Tanto Thor na Marvel. Balder é filho de Odin e durante anos isso daí foi ele é meio irmão de Thor. Isso aí foi oculto durante anos para tentar preservar, para ele não ter inimigos atacando ele. Isso. Justamente porque ele desencadeia o Ragnarok. Odin fez um feitiço para protegê-lo, para pro Balder ter o corpo fechado, de que nada poderia feri-lo, exceto acho que um galho de... Esqueci qual que era o galho que poderia feri-lo. Tô ligado, é um galinho da planta que poderia feri-lo. No final das contas acaba se criando uma artimanha para que a morte dele ocorra por meio desse galho, que é a única coisa capaz de feri-lo. Então tem umas paradas assim e é um ciclo, né? O Ragnarok é um
ciclo Cíclico. que sempre se repete. Então morre os deuses, renasce os deuses, começa tudo de novo a mitologia. E tudo isso foi usado na segunda principal saga de Ragnarok. Mas Só que tem uma muito boa entre essas duas, antes, né? Antes de chegar nessa, o Walter Simonson, na fase emblemática dele do Thor, muitos fãs tratam o confronto do Thor contra o Surtur como um Ragnarok. Sim. Embora propriamente dito não seja. Porque na saga o Odin morre, né? Depois eles encontram o Odin e tal. O Odin morre várias vezes na Marvel, gente. Milhões de vezes. Milhões de vezes. Mas tem o Surtur é um demônio criado lá atrás pelo Stan Lee e Jack Kirby, é um demônio poderosíssimo. Do momento em que o Walter Simonson inicia a saga dele com o Thor, ele já vai dando indícios de que o auge, que o apogeu vai ser o confronto com o Surtur. Vai aparecendo em quadros do Surtur na forja. É foda, né? Mano, é muito a primeira foda, fase do Walter Simonson tá nesse cadernado aqui, ó, os maiores clássicos do poderoso Thor. E aqui ele tá lutando contra o elfo negro lá, o Malekith. Aparece o Bill Halbert, a primeira Parece. saga. Só que nesse meio caminho, igual ele falou, entre um capítulo e outro, sempre vai mostrando o Surtur. Se a silhueta dele, martelando uma forja, bigorna. martelando, e aquela onomatopeia, dom, que você não sabia o que era, o que ia acontecer. Bom, tudo culmina numa batalha fenomenal, aqui nesse uma das volume 2. maiores batalhas da história de toda a carreira do Thor, que você tem a união do Thor, do Odin e do Loki, uma cena emblemática para enfrentar o Surtur. E o Bill Halbert aparece na luta. O Bill Halbert também, toda a Asgard inteira, né? Os Heróis da Terra, de modo geral, se unem à luta. Tem também uma homenagem bacana que o Simonson fez a Senhor dos Anéis, na cena em que o Gandalf faz uma resistência ao Balrog e eles caem da ponte. Ah, sim! Tem a mesma coisa o aí. O Odin cai com o Surtur. Porque o Odin, ele entra, segura os dois, um contra o outro. É foda, assim, né, cara? E aí eles despencam, e aí o Thor e o Loki, pai! E eles despencam. Mano, é foda muito demais. louco, né? Eles estão caindo no precipício bem fininho, assim, igualzinho mais ou menos o do Senhor dos Anéis mesmo, né, cara? Numa época que o Senhor dos Anéis não tinha filme ainda. Não, isso tudo na imaginação do Walter Simonson lá, cara. E essa saga, por que ela merece ser mencionada aqui? Porque o Surtur vai estar no filme, e o Surtur é uma criatura muito poderosa, também capaz de desencadear o Ragnarok. E várias vezes no universo Marvel foi dito isso, o Surtur à solta é capaz de desencadear o Ragnarok. Apesar de não fazer isto, nesta saga do Walter Simonson, o Odin é dado como morto no final das contas. E aparece só muito lá na frente. E o Balder, ele assume como rei depois disso daí, né? O primeiro a substituir o Odin no trono é o Balder. Depois o Odin vai voltar, vai morrer de novo, como a gente falou, e aí o Thor que vira rei depois do Balder, bem mais pra frente. Toda essa saga do Surtur tá no volume 2 dos maiores clássicos. No entanto, a fase do Walter Simonson se estende até o volume 5. Para além disso, exatamente. Bom, você não encontra mais isso hoje em dia. Muito difícil, né? E torcer pra Panini aí republicar, ou a Salvat, de repente, não sei. Alguém republicar, porque merece ser republicado, né? É espetacular. Fuça nos sebos aí, porque no nosso programa de Top 10 da Marvel, essa saga foi elencada como uma das 10 melhores histórias da Marvel, na opinião aqui do Pipoca e Nanquim. Então, depois da fase do Simonson, o Thor teve vários escritores distintos. Nenhum de muito destaque, inclusive. Teve algumas coisas até bacanas, mas nada que tenha sido explosivo. A Marvel fez aquela parada do Heróis Renascem. Nossa, foi, nos anos 90, em que o Thor foi zerado e foi parar em outro universo. Vários personagens enfrentando o vilão Massacre foram parar em outro universo, né? E o Thor foi um deles, e ficou fora do universo Marvel, digamos assim. Chamado aqui no Brasil de como se fosse um universo de bolso. Exatamente. Um universo compacto, é como se traduziu. Isso. No inglês é um Pocket Universe. Isso. Quando retornou, o escritor Dan Jurgens, até tem a Salvat que também lançou o início da fase aqui. Dan Jurgens com desenhos do John Romita Jr. Do John Romita Jr., exatamente. Isso aqui é a volta dos heróis que foram parar em outra realidade para a realidade certa do universo. Aí aqui vem o Dan Jurgens fazendo Thor. Ele recupera o Thor e começa a fazer um trabalho bem distintivo, oscilando o Thor entre o mundo dos homens e o mundo de Asgard, fazer um trabalho inovador e bem legal que acabou durando quase 80 edições. Foi a primeira vez que Asgard veio pra Terra, inclusive. Depois no Reinado Sombrio, lá na fase do Norman Osborn, Asgard também ficou em cima da Terra. Mas aqui na fase do Jurgens foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, cara. E aí a fase do Dan Jurgens culmina em outro Ragnarok. Exatamente. Este Ragnarok, sim, respeitando muita coisa da mitologia nórdica. Nessa fase já do Ragnarok, o Dan Jurgens não foi ele que escreveu essa saga, ele deixou o caminho aberto, mas quem fechou a saga
foi o roteirista Michael Abel Omen, que eu nunca tinha ouvido falar antes dessa saga Com aqui. o desenho do italiano Andrea Di Vito. Andrea Di Vito, exatamente. E nesse Ragnarok é quando o Thor já tá como rei. O Odin já tá morto mais uma vez, igual a gente falou, ele morre e volta direto. Dessa vez quem substituiu ele não foi Balder, foi o próprio Thor. Então é Thor que está à frente de Asgard. E como que se desencadeia o Ragnarok? O Loki, ele sempre quis pegar o Mjolnir pra ele. E ele tá de olho nisso, ele quer o Mjolnir e ele quer fabricar outros Mjolnirs pra conseguir dominar Asgard. Os anões, os 3 anões lá atrás que criaram o martelo do Thor, eles têm aquela forja que pode fazer um novo martelo. A forja é tão poderosa que ela tem energia de vários sóis, do próprio cosmos, etc. E numa tentativa de esconder essa forja do Loki, eles acabam caindo de uma ponte e caindo num rio. Quando a forja cai no rio, faz um maior estardalhaço. O Loki, que está sempre observando tudo, percebe isso, vai e pega a forja. Entrega a forja para quem? Pro Surtur, que estava preso. Ele liberta o Surtur e entrega a forja. O Surtur faz um monte de outros martelos com poderes menores que o do Mjolnir, e com isso o Loki liberta o Fenris, que é uma das coisas que a gente falou que é crucial para desencadear o Ragnarok, se alia com o Ulik, aquele troll que eu falei lá atrás, e com um outro personagem gigante, e invade Asgard. Tudo uma turminha gente boa. Isso, e invade Asgard justamente no dia em que Thor e os outros deuses estão fazendo o enterro dos anões. No que eles invadem Asgard, eles já chegam regaçando geral, cara. E aí, com todos esses martelos feitos pelo Surtur, o choque do impacto do Mjolnir com vários outros martelos, numa porrada que os 3, o Ulik, o Fenris e mais o outro gigante e o Thor vão se enfrentar assim, os martelos, pum, se choca, destrói o martelo do Thor. E isso destrói um monte de coisa. Daí pra frente começa um monte de treta, Loki vai pegando cada vez mais legiões pra invadir Asgard, e nisso Balder morre. No que morre Balder, aí a bosta tá feita. O Thor sabe, Ragnarok chegou. O que eu posso fazer para impedir isso daí? E aí o Thor, ele se liga, eu não posso impedir isso na base da força. Eu tenho que impedir com a sabedoria. Então ele começa a buscar a sabedoria de Odin. Aí ele vai refazer os passos do pai dele para tentar encontrar a força Odin. Para a força Odin voltar pro corpo dele e tornar ele mais sábio, igual ao pai dele. Nisso tudo, o Thor descobre que é um ciclo, e no final das contas, Asgard acaba mesmo, velho. Não, a ideia foi muito interessante porque é o fim de Asgard, acaba. É o fim dos deuses e é o fim do Thor. O fim do Thor. O Thor, vendo que é um ciclo, ele fala, eu não quero que isso nunca mais aconteça. Dessa vez os deuses vão morrer com honra. Porque eles são feitos de piada. Porque tem deuses acima dos deuses que ficam brincando com os Asgardianos, fazendo eles renascerem e lutarem para dar energia para eles mesmos, pros deuses acima dos deuses. E aí ele fala, chega disso daí. Ele invade lá o lugar do tecido do destino, que tem 3 feiticeiras que fica fazendo sempre, na qual a história é reiniciada. Ele destrói o tecido do destino, acabou Thor. E na Marvel, gente, foram 4 anos. 4 anos que o personagem Thor ficou sem aparecer, 4 dos nossos anos. 4 anos de verdade. Pensa aqui pra um personagem louco, do porte de um Thor, é muita coisa. Muita coisa, né, Lê? É ousadia da Marvel fazer isso aí. Bastante ousadia. E quando retornou muito forte naquela fase do J. Michael Straczynski. No Thor, Renascimento dos Deuses, né? Com desenhos do Olivier Coipel, uma fase maravilhosa. Isso. Aí já pós-Guerra Civil. Nesse tempo que ficou 4 anos fora, foi onde aconteceu Guerra Civil, e então o Thor tinha que estar fora da equação porque ia desequilibrar a treta, e tiraram o Hulk também no Planeta Hulk. Planeta Hulk, é. Exato. E foi quando aconteceu também Vingadores a Queda. Então teve todo aquele renascimento dos Vingadores, depois o Thor não tava. Novos Vingadores Motim, etc. O Thor não estava, exatamente, cara. Como é que era o nome do médico que era a personalidade do Thor? Donald Blake. O Donald Blake. O Donald Blake, que era o médico manco, que tinha a bengala que virava o martelo lá, ele é que tem ligação com a volta do renascimento do Thor, né? Com esse ressurgimento dele. E nisso nós temos essas sagas Ragnarok que aconteceram no universo Marvel. Todas são legais. Essa última que eu e o Alexandre falamos saiu aqui na capa vermelha, na coleção de capa vermelha da Salvat. Na edição 41. Saiu aqui a saga completa do Ragnarok, que culmina na morte deles. Ah, mas é spoiler saber que ele vai morrer? Óbvio que não, né? O Ragnarok você sabe que Asgard vai acabar.
mas compensa você ler isso daqui pra saber como foi. Aqui tem tanta homenagem pra cultura nórdica que é incrível. Só que os caras quiseram fazer tão grandioso a parada em 6 edições da revista regular do Thor que não deu, né? Então muitas batalhas eles só falam, aconteceu batalha tal em tal lugar e fulano morreu e assim por diante, né? Então é tudo muito só mostrado rapidinho, vários personagens aparecem e morrem no quadro seguinte, porque todo mundo tem que morrer, né, Ale? O Ragnarok, Bruno, ele é um espectro que fica em cima dos Asgardianos, né, dos deuses Asgardianos. Eu me recordo que na edição Heróis da TV 99 já teve uma espécie de Ragnarok também, que eles confrontam os outros deuses. Teve várias vezes. Se eu não me engano, é desenhos do John Buscema ou de algum dos grandes aí. A capa até aparece o Thor com os irmãos dele e tal. Enfim, teve como você disse, várias ocasiões, porque isso é algo que sempre ronda os Asgardianos. E a explicação foi justamente essa, que é uma coisa cíclica. Cíclica. Por mais que tenha acontecido 18 vezes nos últimos 5 anos, é um cíclico da Marvel, né? Exatamente. Mas é uma rompido explicação, né? Então, agora que você tá de olho aí nos filmes e quer começar a ler Thor, uma boa oportunidade para você ler é você pegar esse encadernado, ver como ele acabou e depois vai naqueles encadernados Renascimento dos Deuses, que saiu tanto pela Panini quanto pela Salvat, e ver a volta dele. E aí você começa a acompanhar. Tem o Nascimento dos Deuses, Thor em Nome do Pai, Thor o Cerco, etc. Até a fase em que ele vira, a Jane Foster vira Thor, e aí você já entra nas mensais da Marvel. Por sinal é bem bacana. Muito boa, muito boa. É bem bacana. Nos quadrinhos ele passa a se chamar de Odin Sun. Isso. Tem até ele continua. Tem até ele tá lá, ele é soberano. Só não é Deus do Trovão. Com seus poderes e tudo. E tem uma cena que ela até pergunta pra ele, né? Ela fala: você se chama mesmo de Odin Sun agora? E ela é uma personagem maravilhosa, tem a questão do câncer de mama dela, é incrível. Eu adoro a Thor é uma puta personagem, você deveria dar uma chance pra revista mensal do Thor. Da Thor, desculpa. Antes de encerrarmos, só como curiosidade, o Mangog aparece aqui também, uma pequena ponta lá no finalzinho, e como ele já não tem o poder de bilhões, que ele perde isso ao longo da saga Ragnarok do Stan Lee, ele é derrotado muito facilmente, então é legal você ver como o Thor penou lá atrás e hoje acaba com ele fazendo assim, ó. Bem legal. Bom. Galera, esse é o Ragnarok do Thor, se prepara pra esse filme aí e conheça os quadrinhos do Thor, que com certeza é muito mais legal que a Marvel tá fazendo no cinema. O quadrinho é sempre mais legal que o filme, viu, galera? Pode confiar na gente aqui. Deixe seu joinha e não esquece de se inscrever aí embaixo, beleza? É nóis, tchau!